Mas eu vou receber aqui, olha, um amigo, o meu bispo, um homem muito especial, um homem agora muito entendido nesse assunto, Dom Devair, bispo auxiliar de São Paulo. Vem cá, Dom Devair. Nós não podemos cumprimentar, Dom Devair, que coisa triste pois isso, é, né? padre, agora só a distância, né? Obrigado. Você começou o programa falando segura na mão de Deus. Segura então, na mão de hoje, Deus. todos nós estamos segurando na mão de Deus. Acho que, nesse momento, mais do que nunca, todo mundo segurando na mão de Deus e nós também queremos aqui segurar na mão de quem está em casa com a nossa oração. É verdade. Mas o senhor lembra uma coisa interessante, né? Já que não dá para segurar na mão do outro, né? Nesse momento, segura mesmo na mão de Deus. Vamos sentar? Vamos sentar. Senta lá para a gente conversar. Tem muita coisa para a gente conversar hoje aqui. A gente guarda a distância. De longe, assim, né? O senhor é bispo auxiliar aqui de São Paulo, né? Só ele explicar para o pessoal, Brasil inteiro, a gente tem aqui em São Paulo, nós temos uma arquidiocese muito grande e que são, além do Dom Dilo, mais 7 bispos, né, que nós temos. Atualmente somos 6. 6? Ah, sim. É porque é verdade. Estamos na ausência de um, esperando mais um. Mais um, né, Dom Devair, né? São os bispos auxiliares que auxiliam, claro. Nós somos 6 regiões episcopais e 3 vicariatos, né? Vicariato do Povo da Rua, Vicariato da Comunicação e Vicariato da Educação. Isso. O Vicariato da Educação e da Comunicação nós temos também bispos. Dom Carlos continua à frente do Vicariato da Educação e mais as 6 regiões episcopais. Dom Devair, o senhor é responsável pela região Brasilândia. Mas, ao mesmo tempo, o senhor também é vigário da comunicação. Isso. Então eu tenho o Vicariato da Comunicação e a região Brasilândia. São 2 trabalhos muito interessantes, muito importantes, né? A gente está vivendo esse tempo de diferente e vivendo esse tempo onde a gente principalmente necessita cada vez mais da comunicação. Como tem sido nesse momento onde as missas foram suspensas, onde as missas não estão acontecendo, como tem sido essa orientação da igreja para a comunicação e também como tem sido a assistência pastoral para as pessoas nesse instante? Padre, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito particular, né? E um momento que, de certa forma, a humanidade já passou por esses momentos, mas atualmente existe algo novo, né? Nós já passamos, a humanidade já passou pela peste negra, já ficou reclusa, enfim. Nós já passamos por 2 grandes guerras que também foram momentos de isolamento das pessoas. Mas nesta situação, hoje, que nós vemos nessa pandemia, nós temos um fator novo, que é justamente o fator da comunicação. Né? Olha que interessante. Porque nunca na história da humanidade foi possível tanta comunicação ao mesmo tempo e que as pessoas, mesmo isoladas, mesmo nas suas casas, mesmo que não pudessem se locomover, essas pessoas têm, na sua grande maioria, têm acesso a algum tipo de comunicação. A gente consegue se colocar em comunicação. Eu acho que aí é que está a grande importância do trabalho da igreja, porque se em outras vezes, em outros acontecimentos, não era possível essa presença, que a gente pode chamar de uma presença virtual, né? Hoje nós podemos estar virtualmente ligados aos nossos fiéis. A comunicação nos permite isso. Eu acho que nós estamos diante de um grande avanço, de algo extremamente positivo, né? Essa possibilidade da comunicação. E a igreja tem aproveitado isso com muita sabedoria e com muita competência. Por causa, isso que quem nos trouxe isso foi a tecnologia, essa questão do celular, das redes sociais, de tudo isso. A orientação do Vicariato da Comunicação, aqui a gente está falando para o Brasil inteiro, mas a gente fala muito a partir daqui da Arquidiocese de São Paulo, mas a orientação é que as missas continuassem acontecendo, claro, o nosso arcebispo pediu que elas continuassem acontecendo em privado, mas que o povo não deixasse de ter acesso a essas celebrações pela internet, né? Exato. Na sexta-feira passada, nós tivemos esta notícia de que nós não poderíamos reunir o povo para celebrar. E é importante a gente ressaltar que isso não é simplesmente uma proibição, é uma medida sanitária necessária para este momento que nós estamos vivendo, né? Então, que nós não podíamos celebrar presencialmente com o povo nas nossas igrejas.
igrejas. Mas o interessante é que entre sexta-feira e a partir daí sábado e domingo, nós vimos uma grande mobilização das paróquias, e falando mais a partir da nossa realidade aqui de São Paulo, né, nós somos 295 paróquias Sim. territoriais. Nós vimos uma mobilização enorme dessas paróquias para que no sábado e no domingo essas celebrações fossem transmitidas. Sei. E não apenas as celebrações, mas outros momentos de oração. A gente calcula aí em torno de 90% das nossas paróquias deram o seu jeito, fizeram a sua forma, foram auxiliados pela PASCOM. Sim. Uma grande quantidade de leigos preparados, leigos que conhecem essa tecnologia, que estiveram aí à disposição dos padres, né? Justamente para ajudar os padres nessa transmissão. E foi algo muito bonito. Eu tô celebrando todos os dias, e celebro sozinho e transmito. Tem sido uma experiência muito interessante, porque, aliás, acaba tendo mais gente na transmissão do que eu falo, se eu tivesse tanta gente na missa assim todo dia, era uma beleza, né? Uma beleza. Mas é claro, por causa da comunidade, está em casa, muitas pessoas às vezes não podem sair, né, geralmente, mas ali tem estado. E tem sido muito bom por causa dessa interação. O Dom Devair, eu vou perguntar para o senhor uma coisa, é meio teológico e meio de comunicação, mas meu professor de liturgia não gostava dessa expressão comunhão espiritual, né? Comunhão espiritual, como se a gente pudesse, naquele momento, fazer uma comunhão que equivalesse à comunhão sacramental. Mas tem se dito muito, eu estou participando da missa, então eu posso fazer a minha comunhão espiritual. É válido, é bom, é recomendável? Como que... Padre, eu acho que nós acabamos ficando muito contaminados com uma questão das coisas físicas e nós começamos a esquecer a força espiritual e a transcendência. Sei. Quando nós ressaltamos hoje, quando nós ensinamos hoje que existe a comunhão espiritual, o que é que nós estamos mostrando? Que existe algo de transcendente que supera mesmo esta presença física, Sim. que é importante, que é necessária. Mas a gente sabe que para muita gente, mesmo quando nós não estamos numa crise como essa, às vezes não é possível estar numa igreja. Por causa de uma enfermidade. Então, a comunhão espiritual, eu acho que ela está nos fazendo redescobrir uma dimensão, a dimensão do transcendente que nós estávamos esquecendo, ou que nós estávamos encobrindo com uma questão muito, muito física, como se a realidade física fosse a única capaz de mostrar e de fazer presente a presença de Deus. Sei. Existe algo mais nisso. Existe algo mais. E as pessoas estão experimentando isso porque não é à toa que nós temos um grande número de pessoas buscando essas transmissões. É verdade. Porque se Deus já estivesse morto, ou se Deus não fosse mais presença na vida das pessoas, ninguém estaria buscando isso. Por que as pessoas estão buscando? Porque elas acreditam na transcendência, porque elas acreditam nessa presença de Deus, porque elas estão buscando essa presença de Deus. Então, a comunhão espiritual, neste momento, sobretudo, ela não só é válida, mas como ela é necessária. E alguns testemunhos, né? Num dos grupos de WhatsApp que eu tenho, teve uma pessoa que partilhou isso, que ela fez a comunhão espiritual de tal forma que ela sentiu uma presença de Deus como se ela realmente estivesse na igreja. Então, ela não sentiu a diferença entre uma coisa e outra, mas ela sentiu a profundidade da presença de Deus. Isso é algo extremamente verdadeiro. Uma oportunidade que as pessoas estão tendo também, e talvez muita gente de ter um contato, às vezes de repente nunca tinha percebido que é lá a minha igreja assim, o padre é assim, está vendo pela internet. Exatamente. E de repente pode até ter um renascimento da fé. Solidão, às vezes não ter as pessoas, principalmente os idosos, acabam ficando sozinhos, com certeza, né? E com razão, os filhos, os netos precisam se afastar um pouco nesse momento. Esse tempo de quarentena, esse tempo de solidão que vem pela quarentena,
É tempo de oração, é tempo da gente rezar, é tempo da gente fazer a quaresma também, quaresma e quarentena, nossa. Padre, nós estamos vivendo liturgicamente o tempo da quaresma, e o tempo da quaresma ele sempre nos coloca dentro de um clima de uma reflexão, de uma introspecção maior, né? E justamente esta quarentena, ela vem nesse sentido, né? Ela vem junto com esse período que nos leva a ficar em casa. É claro que a gente sabe que as pessoas, sobretudo os idosos que estão em casa, têm mais dificuldade. A minha mãe, por exemplo, Sei. ela mora sozinha, ela mora em Franca. Em Franca, né? E nesses dias ela está, assim, um pouco reclamando dessa solidão. Porque não pode sair, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo que costumeiramente fazia. Então, é importante que a gente aproveite esse tempo para procurar alguma coisa que fazer. É importante fazer alguma coisa dentro de casa, né? Tem uma amiga na Itália que disse que está arrumando a casa. O pessoal está aproveitando para arrumar a casa, isso é muito bom. Tem gente que atrapalha a casa e arruma de novo. Então, aproveitar esse tempo para arrumar a casa, mas, sobretudo, aproveitar esse tempo para meditar sobre este acontecimento. Sei. Padre, eu tenho uma esperança que, depois de passada essa quarentena, eu acho que as pessoas vão sair da quarentena diferentes da forma como entraram. Isso é interessante. Porque essas pessoas tiveram a oportunidade, a possibilidade de se confrontarem consigo mesmas, de verem quais são as necessidades reais. Né? E com a fragilidade nossa também. Com a fragilidade. Como nós somos frágeis diante de uma situação. Eu acho que até a convivência entre as pessoas, né? Porque a gente fala muito de parar para fazer isso ou fazer aquilo. E agora o que nós estamos vendo? Os pais precisam parar e precisam estar em casa junto com os seus filhos. E o que fazer nesse tempo? Então, a convivência que antes era impossibilitada pela correria, hoje ela é possibilitada por essa circunstância. Ainda que seja uma circunstância triste, que a gente possa dizer é uma coisa grave, mas a gente precisa tirar o bem dessa situação. Eu acho que é isso. O senhor está falando uma coisa de muita sabedoria. A gente está sendo forçado a ver as pessoas, a enxergar as pessoas, a ver os filhos que de repente a gente só vê num minutinho na vida e a valorizar, né? Eu acho que isso vai acontecer muito na vida das pessoas. Nós estamos valorizando a convivência. Porque a gente tinha aquele costume de dizer assim, passa lá em casa. E aí o outro responde, eu vou. E não passa nunca. E não passa nunca. Nunca passa, nem dá o endereço. Nem dá o endereço. E nem dá o endereço. Pois convida para o almoço, mas não fala onde né? E agora nós estamos sentindo falta disso. Eu acho que nós vamos aprender a revalorizar os momentos do encontro pessoal. Aquilo que hoje a gente não pode fazer, que é dar um abraço, um aperto de mão. Então. E a gente revalorizar essas coisas. Aquilo que era feito automático, né? sem colocar o sentido, a gente vai começar a valorizar. Que era automático, agora você sente necessidade. Sente necessidade. Eu acredito, eu tenho esperança que isso vai ser um tempo de reavivamento da humanidade nas pessoas. Acabamos fazendo mesmo um tempo de conversão, né? Nos convertemos para nós mesmos, né? Convertemos para as pessoas, é um tempo mesmo de conversar. Foi obrigatório esse tempo. Exato, padre. E veja, neste ano, a igreja no Brasil, ela nos propõe como reflexão para o tempo da quaresma, a campanha da fraternidade, o cuidado com a vida. Então, hoje, ficar em casa é cuidado com a vida, com a sua e com a vida do outro, né? Hoje, ficar em casa é cuidado com a vida, mas eu preciso também pensar na vida daqueles que estão lá e que eu não posso estar presente. Isso. Então, um telefonema, uma mensagem, uma ligação, isso também é cuidado com a vida. O gesto concreto, acho que dessa quaresma vai ser isso que nós já estamos fazendo, né? Se preocupando e cuidando da vida do outro. Né? Dom Adevair, nesse tempo, né? Sempre tempo de crise, sempre aparecem os profetas e os falsos profetas trazendo previsões apocalípticas e querendo torcer a Bíblia para dizer, tá vendo? A Bíblia disse isso. Tá vendo? O Apocalipse está falando isso. Tem até coisas como que chama aquele Nostradamus. Então, isso tem fundamento bíblico? Não tem fundamento bíblico, como é?
Eu acho perigosíssimo quando a gente tenta juntar ideologias humanas com questões religiosas, porque a gente acaba fazendo um discurso que se torna um discurso, além de vazio, perigoso. Perigoso, é verdade. Essas profecias, é claro que nenhuma delas tem fundamento bíblico, nem tem fundamento na palavra de Deus, até porque toda a verdade conhecida nos foi revelada em Cristo. É isso que nós acreditamos como cristãos. Então, nós não esperamos mais nenhuma revelação. De fato, mesmo as aparições de Nossa Senhora não são revelações novas, mas são a confirmação daquilo que Jesus falou, daquilo que a palavra de Deus fala e de como essa palavra de Deus nos ajuda a viver o ensinamento da palavra de Deus e da igreja, como é preciso estar em comunhão. Interessante que nas aparições Nossa Senhora nunca se coloca nem contra a tradição da igreja e nem contra a igreja e nem contra a palavra de Deus. Não é uma revelação nova. Naquilo que foi revelado, a revelação terminou em Jesus Cristo. Então nós não precisamos esperar nenhum tipo de revelação desse tipo. Depois, algumas interpretações que são feitas por aí, inclusive tomando textos do Apocalipse, né? De uma maneira descontextualizada. Isso é extremamente perigoso. Isso é extremamente, de uma forma assim, usado de uma forma maligna. Porque ajuda a provocar uma confusão na cabeça das pessoas. É uma ideologia que não ajuda, é uma ideologia que causa confusão e nós precisamos estar atentos com isso, né? Escutar a palavra de Deus, escutar o ensinamento de Deus, mas não confundir isso com ideologias humanas. É verdade. Isso é muito perigoso, isso é muito perigoso. Eu recebi ontem, né, um texto, um texto pseudo-bíblico, assim, todo mundo recebeu também no WhatsApp, bem-aventurados aqueles que não ficam em casa e que andam o dia inteiro, logo verão o Senhor. Teimosos, capítulo 1, versículo 1. É uma paráfrase que a gente pode dizer, mas tem o seu sentido, né? Achei engraçado. É perigoso, né? E, no entanto, padre, tem outras utilizações malignas e perigosas também, quando a gente fala, por exemplo, que as pessoas vão estar protegidas porque tem o sangue do Cordeiro passado nas portas. Opa, isso é muito bom o senhor falar. Isso é perigoso porque nós acreditamos em Deus, nós acreditamos na força de Deus, nós acreditamos na capacidade que Deus tem de mover a mente humana para o bem comum, mas nós não podemos ser irresponsáveis, né? Não é porque nós temos fé, que nós somos homens e mulheres de fé, pessoas de fé, que nós podemos simplesmente continuar fazendo as coisas de uma forma assim, normal, como se nada disso fosse real. Tudo isso é muito real. E o fato de ter fé significa se precaver também, né? A confiança em Deus é a pessoa ter certeza de que Deus faz, eu também preciso fazer, né? Eu acho muito interessante o fato de que a gente pode ilustrar. Quando Deus fala para Noé que vai ter um dilúvio, Noé constrói a arca, né? Ou seja, ele constrói a arca. Ele não fala, eu vou ficar no dilúvio e Deus vai me salvar. Não, Noé construiu a arca para se proteger. E para construir a arca foi necessário esforço humano e inteligência. Então, Deus nos capacita também para vencer essas situações. E da mesma forma, eu acredito, e porque eu acredito em Deus, eu acredito, tenho fé que Deus vai mover os cientistas, os médicos, as pessoas da ciência, os especialistas, na busca de uma solução, de uma cura para esse mal. Porque eu tenho fé em Deus, eu acredito que Deus não nos abandona e que vai nos dando capacidades para vencer esses desafios, né? E acho que é papel da igreja reforçar isso, né? O Papa, ele tem mostrado isso com muita tranquilidade, com muita serenidade. Nesses dias, o Papa fez uma peregrinação lá em Roma,
diante de um crucifixo Sim. que foi usado que foi usado em 1522, né? Isso. Ele foi até esse local numa peregrinação sozinho, né, solitário, Rio del Corso ali, né? rezando. Né, ele foi rezando e ele demonstrou isso. E exatamente porque o Papa tem fé, ele fez a peregrinação sozinho, ele convidou a oração que nós podemos fazer ainda hoje, e ele tem convidado a esta atenção àquilo que nos ensinam as autoridades, aquilo que as autoridades nos exortam. Isso mesmo. Né? O Papa está recolhido, o Papa cancelou as suas atividades, né? O Papa não está fazendo viagens porque ele sabe que isso é perigoso. A Praça São Pedro está vazia, né? O Papa não tem convidado as pessoas para se reunirem ali. Na praça, né? Exatamente porque o Papa tem fé, porque o Papa é um homem de fé, é que ele tem tido essas atitudes. É uma atitude irresponsável dizer, eu tenho fé, então o vírus não chega até mim. Não é isso, né? Isso seria uma atitude de provocação a Deus. Tentar a Deus. Tentar a Deus e se condenar. Dom Devair é bispo auxiliar de São Paulo. O senhor é de Franca, né, Dom Devair? Eu sou de Franca. Eu conheço Franca. Franca, cidade boa, povo bom lá. Né? Cidade mais bonita do interior paulista. Ah, meu Deus do céu. O Dom Devair, ele é uma pessoa VIP. VIP significa Vi do interior paulista, né? Exatamente. Ai, que piada mais ridícula. Dom Devair. Olha aqui, Dom Devair, a gente passa por essas coisas na quarentena, de ficar com ansiedade, de ficar com medo, de ficar, né? É muito comum acontecer isso na pessoa que está, às vezes, reclusa, a pessoa que está fechada. Mas como que a gente pode lidar com isso? Eu sei que, de repente, eu falo psicólogo e tal, mas eu acho que a igreja tem que dá essa resposta pela assistência pastoral que a igreja tem que dar para as pessoas, né? Exatamente. Eu acho que é muito importante que, neste momento, a igreja esteja presente dessas pessoas, esteja presente junto a essas pessoas, para que elas não sintam tanto esta solidão. A solidão nós vamos passar por ela na quarentena, porque não podemos fazer tantas coisas e tal. Então, essa ansiedade que vai crescendo nas pessoas, de ficar sozinho, de não saber o que fazer, né? Então, e a gente tem visto por aí muitas dicas, né, de ocupar o tempo, de uma forma saudável, de praticar um exercício que você pode fazer em casa, né? De fazer uma boa leitura, mas acho que este contato que nós podemos fazer com as pessoas. E a igreja, através dos diversos meios de comunicação, rádio, TV. Aqui em São Paulo nós temos a nossa rádio 9 de julho. 9 de julho, Nós temos a Rede Vida. E nós temos as diversas redes sociais da Arquidiocese que estão justamente buscando aproximar-se dessas pessoas, não deixar que as pessoas se sintam sozinhas, né, para ajudar a passar um pouco essa tensão da solidão. Solidão vai acontecer, nós não sabemos ainda quanto tempo vai, né? Justamente. Mas a gente precisa procurar a melhor maneira possível de viver esse momento. E é importante este contato que a igreja tem feito através dos diversos canais de comunicação. O Dom Dino tinha falado que não é para que os padres deixem de fazer assistência pastoral. Ele até falava, continue usando o WhatsApp, continue usando as redes sociais, continue usando, né, de repente, para conversar com as pessoas e tal. As pessoas têm que saber que não dá para confessar pela internet, não dá para confessar por telefone. Ai, padre, eu preciso confessar. Não, o pessoal tem que saber isso, né? Mas o Papa explicou também essa questão que é já previsto pelo catecismo, como em relação à confissão também, né? Exato. Algumas pessoas têm perguntado isso, a possibilidade de uma confissão por qualquer canal de comunicação que seja. E a gente tem repetido sempre isso, né, que não é possível nenhum tipo de sacramento da confissão, né? Não é possível passar este sacramento dessa forma. Então, neste momento, nós precisamos viver isso. Mas sabe o que é interessante? É as pessoas sentirem falta do sacramento
da confissão. Como estão sentindo da missa. Exatamente, porque nós estamos vivendo na Arquidiocese o Sínodo Arquidiocesano, que nós já estamos desde 2018, né? E em 2018 nós realizamos uma pesquisa de campo, que foram entrevistadas pessoas de todas as paróquias, e nós temos aí a referência de 14.700 pessoas que foram entrevistadas. E lá a gente tem um número das pessoas que disseram que se confessavam, mas a gente percebeu que é um número pequeno de pessoas que se confessa ao menos uma vez por ano. Quem sabe, né, e eu acredito nisso, que todo este acontecimento da quarentena não faça reavivar nas pessoas justamente este sentimento de necessidade do sacramento da confissão. E que as pessoas comecem a buscar. E quando puderem, né, claro, puderem buscar esse sacramento, que realmente procurem os padres para se confessar, porque é algo necessário. É aquela história que sempre, né? Quando a gente tem, a gente não valoriza. Exato. Quando perde, é que a gente começa... Que a gente redescobre. E realmente a gente pode estar redescobrindo esse valor incomensurável da confissão. Padre, uma coisa que a gente precisa considerar é que nós vivemos sempre no meio de muito barulho das coisas, né? No nosso dia a dia normal, fora do período de quarentena, a gente já levanta com uma agenda a ser cumprida, a gente já levanta com uma série de coisas que a gente precisa fazer. E a gente não tem tempo para pensar, né? E se a gente não pensa, a gente não faz uma reflexão, uma autorreflexão. E se a gente não faz essa autorreflexão, a gente não percebe a necessidade, por exemplo, do sacramento da confissão. É verdade. Talvez este momento da quarentena, desta solidão meio que obrigatória, compulsória, tenha feito as pessoas repensarem a sua vida e descobrirem que precisam se confessar, colocar diante de Deus os seus pecados e receber o perdão sacramental. O Dona Eva, e a Páscoa? Como que a gente vai passar a Páscoa? Por exemplo, no domingo de Ramos, na quinta-feira, na sexta-feira, vai ser tudo diferente, né? Vai. Nós vamos continuar celebrando de acordo com as orientações que já nos foram dadas pelo nosso cardeal, Dom Odilo, né? E nós vamos celebrar a Páscoa dessa forma. Neste ano, particularmente, nós vamos celebrar a Páscoa, que é a celebração mais importante da igreja, sem o povo. Muito provavelmente nós ainda vamos ter que fazer isso sem o povo, né? Mas eu tenho certeza que nós vamos ter muitas pessoas acompanhando esta celebração da Páscoa das suas casas. Interessante. E talvez a gente aqui faça memória daquela primeira Páscoa que o povo judeu viveu. Na família, nas casas, nas famílias, né? Nas famílias. E ali, essas famílias vão acompanhar a celebração, aquelas pessoas que estão ali naquele lugar, e eu acredito que vão celebrar esta Páscoa de uma maneira diferente. Eu acho que será a Páscoa do Senhor, mas uma Páscoa diferente. O cardeal Stella, ele lançou umas orientações, tipo um subsídio, para viver essa Páscoa na família. É muito bonito, né? Muito bonito mesmo. Eu li, assim, ao ler, eu me emocionei justamente a partir disso que o senhor está falando. Nós temos essa possibilidade de celebrar em família, algo que de repente a gente ia para a igreja, celebrava, mas não trazia para dentro de casa, né? A gente não trazia isso para dentro de casa. Porque, veja, a gente estava acostumado a ter a oferta dessas coisas, né, dessas celebrações, para quando a gente queria. E hoje somos nós que estamos buscando. São as pessoas que estão querendo buscar, precisar, necessitar. São as pessoas que estão indo atrás, né? É porque antes você saía da sua casa e ia para a igreja. Agora você está indo atrás ou buscando aqueles lugares, aqueles meios de transmissão
onde está acontecendo esta celebração. E nesse momento para que a gente, na verdade, a igreja sempre teve momentos e sempre apresentou orações e pedindo a intercessão de santos para que a gente pudesse combater as pestes, os momentos difíceis. São Sebastião sempre foi invocado, né, também como aquele que combatia as pestes, as epidemias, as pandemias, as doenças. Né? São Sebastião ele é muito conhecido no meio rural, entre os agricultores. Sei. Porque na festa de São Sebastião, que é em janeiro. Né, 20 de janeiro, e muitos agricultores são devotos a São Sebastião. Aliás, a minha paróquia de origem em Franca é São Sebastião? É São Sebastião. É São Sebastião, olha que beleza. Minha paróquia de origem em Franca. Um abraço para a paróquia do padre Devair, naquela época era padre Devair, agora do Devair. O senhor tem saudade lá do... Muita saudade. Ai, que bom quando eu era padre, né? Tenho muita saudade da tranquilidade de ser padre. É, padre. Vida de padre é muito boa, é muito tranquila. Ótima. Vai lá ficar comigo. A gente brinca assim, mas cada tempo tem as suas... É verdade. Então, a igreja sempre teve esse cuidado, né, dos padroeiros e de colocar sobre a proteção de um santo determinada realidade, determinada categoria, né? São Lucas, por exemplo, é patrono dos médicos, né? E agora a gente precisa muito rezar, né, e pedir pelos profissionais da saúde que neste momento vivem... Estão na linha de frente. Estão na linha de frente. Estão na linha de frente, né? Mas a igreja tem esse cuidado justamente por entender que existe essa dimensão do fazer, do que é necessário fazer, do trabalho, mas que essa dimensão do fazer, ela não está desligada de uma realidade transcendental. Eu volto a afirmar esse ponto, quando a gente falava da comunhão espiritual, né? O profissional que está aí trabalhando, o profissional da saúde, os médicos, enfermeiros, enfim, eles têm esta dimensão espiritual e que nós precisamos ajudar. É importante que todo esse pessoal da área médica, nesse momento, possa sentir a força da nossa oração, né? Rezar pela nossa família, rezar pelos nossos entes queridos que estão em casa, mas não esquecer também de rezar por essas pessoas, por essas pessoas que de tantas formas, de tantas maneiras estão à frente. Eu tenho conversado com alguns amigos na Itália e eles têm me dito lá que enfermeiros, médicos, tem feito ali plantões, trabalho de 14, 15, 16, até mais horas de trabalho diário. Meu Deus. Tamanha é a demanda, né? E nós estamos falando ali já de quase 6 mil pessoas mortas, né? E 6 mil pessoas que estavam sendo cuidadas pelos médicos e muito bem cuidadas e assim por diante. Então, como é necessário esta atenção com esses profissionais, como é necessário a oração. Isso. Né? E é uma oração que nos coloca na confiança. Né? Nós não queremos que Deus mude as coisas, nós queremos que Deus nos dê força para continuarmos a fazer o que precisamos, para enfrentar o que precisamos enfrentar. O senhor pode, então, nos dar a bênção e pedir, rezar com todo o Brasil nesse momento, dando a bênção, e para que a gente possa se ter essa força e nos libertar de todo medo, para que a gente possa enfrentar esse momento difícil, né? Olha, eu sei que nesse momento nós temos muitas categorias, muitas pessoas que estão aí. O senhor quer tomar água primeiro? O senhor quer ficar de pé? A gente fica de pé também, vamos ficar de pé. Eu quero, nesse momento... Primeiro desengasga. Primeiro desengasga. E enquanto isso eu vou lembrar, o Dom Edevair estava falando dos médicos, mas na Itália morreram muitos padres, mais de 50 padres morreram porque estavam na linha de frente também. Estavam na linha de frente. E um testemunho de um padre Giuseppe Berardelli, né? Ele doou o seu respirador para uma pessoa mais jovem, né? E praticamente ele deixou
o seu respirador para ele e morreu. Ou seja, escutando e praticando aquilo que Jesus falou, não há maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu amigo, né? E é um testemunho muito bonito do padre Giuseppe. Você me permite mais um comentário a esse respeito? Acho que todo mundo que já viajou de avião sabe que quando a gente entra no avião, a gente recebe algumas instruções, né? E uma dessas instruções é que a gente precisa, em caso de emergência, quando aquela máscara se desprende, a gente primeiro se coloca a máscara, a gente coloca na gente mesmo, para depois ajudar a criança ou a quem não pode, é verdade. Isso, né? Isso é um comportamento humano e necessário para aquela situação. Mas, às vezes, a gente escuta alguns comentários infelizes de pessoas que até se dizem cristãos, né? Mas que a gente coloca aqui em questão várias coisas a esse respeito. E ali a gente tem o que é, de fato, de verdade, o testemunho cristão de um sacerdote, né? Um sacerdote já idoso, né? Que coloca à disposição o respirador que tinha, aquele equipamento que tinha, a serviço do outro, né? Você sabe que aquele respirador tinha sido os paroquianos que tinham comprado para ele, né? Eles tinham comprado para ele, falou, para que o senhor possa... E ele recebeu aquilo como de presente dos paroquianos. Exato. Né? E aí, neste momento, o que fala mais? O egoísmo, que às vezes a gente vai, neste momento, a gente incentiva dizendo para as pessoas pensarem em si mesmas e deixar os outros, né? Ou é o testemunho cristão. Então, aquilo é testemunho cristão, aquilo é cuidado com a vida, aquilo é atitude cristã de um padre, né? Que se sacrifica, que dá a sua vida por causa do seu rebanho. É uma atitude cristã e é assim que o próprio Jesus fez, né? Então, a gente parar de escutar alguns comentários por aí que nos levam a viver o egoísmo e a gente começar a ter essas atitudes verdadeiramente cristãs, isso né? Mesmo, isso mesmo. Partilhar, a gente pensar no outro, a gente pensar no próximo. Olha, nós podemos sair desta situação, e hoje se está pensando muito em outras coisas, a gente pode sair dessa situação de duas maneiras, né? Ou nós podemos sair melhores como pessoas, como seres humanos, ou a gente pode sair mais egoístas, se a gente começar a tomar atitudes que nos levam para esse rumo. Eu espero que a gente saia mais humano, mas pensando uns nos outros. E que mesmo as atitudes nossas, como pessoas, como governos, sejam atitudes que pensem mais nas pessoas. Quem mais vai sofrer com tudo isso vão ser os pobres. Isso. Né? Porque aqueles que têm condição, aqueles que têm alguma segurança, esses já têm aí os seus privilégios e já têm aí as suas garantias. Mas os pobres, não. Então, pensando nessas pessoas. Eu gostaria, nesse momento, de elevar uma oração por todas as pessoas que, neste momento, neste tempo, vão estar à frente dos trabalhos, junto aos doentes, às pessoas necessitadas, os profissionais da área da saúde. Mas gostaria de destacar aqui também os profissionais da comunicação, os profissionais que estão nas redações, nos estúdios, os profissionais que estão levando informação para tantas pessoas, a informação que é necessária, informação que é compromisso com a verdade. Então, por todas essas pessoas, e gostaria que todos nós em casa, todos nós em todos os lugares, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Dom Dever, eu queria dar um abraço enorme no senhor, não posso Mas não dar pode, abraço. hoje não. Não vai fazer É só um abraço virtual. Virtual. Obrigado, muito Tem obrigado. uma figurinha no WhatsApp de abraço, Tem depois você me manda uma figurinha de WhatsApp. Eu mando sim. E vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma grande corrente, cada um manda uma figurinha de abraço para Isso uma mesmo. pessoa que está sozinha em casa. Vamos sobrecarregar o WhatsApp com Coisas abraços que a gente pode fazer nesse momento. Isso mesmo, obrigado, viu? Muito obrigado.